Meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo do canal Fatos Curiosos. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal como sempre. Roda a vinheta, menino! É isso mesmo, vamos falar sobre a história do Brasil. Então, famigerada história do Brasil, que começa em 1492 com a chegada de Cristóvão Colombo por aqui, já que ele vem para as Américas, não na intenção de vir para as Américas, claro, porque ela não era nem descoberta, lógico. Ele vem na intenção de dar a volta ao mundo para chegar às Índias, em busca de especiarias, já que a Espanha, na época, era a maior potência colonizadora. E, chegando aqui, pensando que eram as Índias, botou o nome do povo, o qual aqui habitava, de índios. Então, a relação aí, um fato curioso, né? Ele chega aqui em 1492, com esta intenção, não é? Com a intenção de chegar às Índias e acaba por descobrir a América, não é? E por um tratado entre os reinos da Península Ibérica, que no qual são Portugal e Espanha, que está a imagem da Península Ibérica. Portugal e Espanha, eles têm um acordo no qual cada território achado cada território descoberto, né, cada nova colônia seria compartilhado por um desses dois reinos. E assim foi feito. E Portugal, em 22 de abril de 1500, acaba chegando aqui no território brasileiro. Então tem-se o descobrimento do Brasil, tá? Por Pedro Álvares Cabral. Uma curiosidade é que o primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz. Depois Terra de Veracruz. E em 1527 recebeu o nome de Estado do Brasil. De 1500 a 1530, o Brasil passa por um período chamado período pré-colonial, pois a relação entre o Brasil não foi tão explorado nessa época, pois o Portugal achando meios, né, para explorar o Brasil, e além disso, a principal fonte primeira fonte de economia e primeira exploração do Brasil foi o pau-brasil, onde a extração decorria através dos índios, né? Em troca de espelhos, latarias, bijuterias, que os índios consideravam como tesouros, certo? E é correto você afirmar que o primeiro contato entre os colonizadores e os índios foi harmônico, ok? Ok. Segunda fonte, ou segunda temporada de colonização é a fase colonial do Brasil, claro. A fase colonial que se estende, literalmente longo período da história do Brasil. Vai lá de 1530 a 1815, quase 300 anos de exploração. E em 1530 a 1815 variou a economia, mão de obra sempre, olha, período colonial até o fim até um ano antes até o assinamento da Lei Áurea. Vamos postular isso. Período colonial até o assinamento da Lei Áurea, mão de obra no Brasil totalmente escrava, ok? Ok. Então, mão de obra escrava muito utilizada. Segunda fonte de renda logo depois do ciclo do pau-brasil foi-se o ciclo da cana-de-açúcar, que tem-se início logo depois do ciclo do pau-brasil, já falei isso, e polo econômico no Nordeste, ali na região de Pernambuco, se estendendo até a Bahia. É tanto que a primeira capital do Brasil foi Salvador, na Bahia. E também um fato curioso, foi a primeira cidade projetada do Brasil, tá ok? Foi a primeira cidade projetada do Brasil. Também, a segunda fonte de economia do Brasil, a cana-de-açúcar, tem-se início com o ciclo do cana-de-açúcar, que é findado no século XVII, com a insurreição pernambucana, que é eliminada dos holandeses do Brasil. Os holandeses chegam aqui para estragar a produção de cana-de-açúcar, já que ali por volta, aqui vai estar a data em que eles permaneceram no Brasil, eles vieram para explorar o Nordeste brasileiro e conseguiram. O Nordeste brasileiro, ele foi ocupado pelos holandeses por esse período de tempo, o qual mostrei anteriormente, e ao serem expulsos, eles levaram essa economia para a América Central.
deixando o Brasil numa situação bastante difícil até o encontramento do ouro. Ouro na província de São Vicente foi encontrado no atual Minas Gerais. Encontraram ouro e a capital muda o polo econômico todo, muda o polo econômico todo, o Nordeste fica desprezado, o futuro agora é o Sul, né? O polo econômico vai para a região Sul, capital, Rio de Janeiro, e fonte de exploração, ouro em Minas Gerais, tá? E esse período se estende até mais ou menos a chegada da família real no Brasil, que é outra reviravolta da história brasileira. Dom João VI veio ao Brasil justamente por causa de Napoleão Bonaparte, estava tocando o terror na Europa, e Dom João, não querendo romper os laços de acordo com a Inglaterra, vem para o Brasil. Não vou me prolongar nessa questão de Napoleão, merece um vídeo, posteriormente posso fazer um vídeo sobre isso. Continuando, Dom João vem para cá, Dom João vem para o Brasil, e aqui é implementada. O Brasil cresce, a metrópole vem para o Brasil, 15 mil pessoas da corte portuguesa vêm para cá, e o futuro agora é o Brasil. Portugal é o reino adjunto do Brasil, não o Brasil é adjunto de Portugal. O Brasil é elevado à categoria de reino, o Brasil passa a ter um banco, chamado Banco do Brasil, o Brasil passa a ter uma biblioteca, o Brasil passa a ter teatros, o Brasil se desenvolve de uma forma nunca vista antes da chegada e antes da história do Brasil. Antes da chegada de Dom João, tá? E é com isso que ele conta, tá? O Dom João, ele passa aqui até 1821. Em 1821, sobre mando, que agora o Dom João, ele não governava mais Portugal propriamente. Ele estava sob mando, ele estava sob pressão das cortes portuguesas para retornar a Portugal, e assim foi feito. Deixando aqui Dom Pedro I, o primeiro imperador, posteriormente imperador do Brasil, o quarto filho de Dom João. Ele disse: meu filho fica aqui, o futuro está aqui. E Dom Pedro responde: papai, pode ter certeza que sim. E até então, sob grande pressão das cortes portuguesas, a Dom Pedro retornar a Portugal, pois tinham medo do Brasil, com essa grande autonomia, se tornar independente. Houve o Dia do Fico, foi a primeira desordem entre Brasil e Portugal. Depois, Maria Leopoldina declara a Carta de Independência. Curiosidade, primeira governante do Brasil, Maria Leopoldina, que em uma missão, Dom Pedro foi às províncias de São Paulo, né? Querer apoio político, né? Foi atrás de apoio político. E deixa como regente do Brasil, Maria Leopoldina, então, foi a primeira governante do Brasil. E ela assina a Carta de Independência. Foi assinada por Maria Leopoldina. E Dom Pedro só vai ver isso alguns dias depois, lá no dia 7 de setembro de 1822, declarando a independência, ok? Declarando a independência, a tão sonhada independência do Brasil, começando assim o primeiro reinado do Brasil, tá? Dom Pedro se tornando imperador do Brasil, ele seguia princípios bastante liberais, como os princípios iluministas, defendia as ideias liberais, a abolição da escravidão, porém nada disso foi feito porque a principal fonte de renda do Brasil advinha do trabalho realizado por escravos. E se Dom Pedro abolisse a escravidão, pode ter certeza que ele caía do poder, tá? O Brasil nessa época, não tem muito o que falar, foi de 1822 a 1831, esse período de primeiro reinado, e Dom Pedro, com seus princípios liberais, promulgou a primeira Constituição do Brasil de 1824, a Constituição Política do Império do Brasil, através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Tinha dois partidos, o Partido Português e o Partido Brasileiro, né? Onde o português era ligado às cortes portuguesas, mais conservador, e o Partido Brasileiro ligado aos comerciantes, aos latifundiários, e assim vai. Tem revoluções, como a Revolução Pernambucana, tá? Logo após a promulgação da Constituição de 1824, a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina,
Tudo isso no primeiro império, muitas coisas a se falar, não vou me prolongar dito mais uma vez, pois o foco do vídeo é unicamente e exclusivamente a história do Brasil. Isso daí são adjacências da história do Brasil, outros ramos do conteúdo, tá? E Dom Pedro, em 1831, abdica do trono. Por quê? Porque Dom João VI, imperador, ele morre e, diante da imparcialidade do trono, Dom Pedro abdica do trono para assumir lá em Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II no Brasil. E assim termina o primeiro reinado do Brasil e também termina nosso vídeo, mas não fique triste porque tem a parte 2, todos aí apreensivos para a parte 2 do nosso mini documentário sobre a história do Brasil. Agradeço a todos e até o próximo vídeo!